Bueno, aquí se presentan esas cosas que toca hacer por imprevistos. Rosmary venía en el propósito de acompañarnos esta tarde para plantearnos, después de los dos panelistas que estaban planteados, hacer ella un planteamiento desde la investigación que se hace desde la Universidad de Minas Gerais frente a la política educativa de América Latina. Era como el bocado fuerte de la tarde, pero Rosmary tiene que viajar urgentemente. Acordémonos que hay paro camionero, hay dificultades en las vías. La democracia de nuestro país hace que tenga que moverse de manera más ágil. Entonces vamos a darle un espacio previo a las preguntas de unos 15 minutos que nos dé una visión general de la política educativa a nivel de América Latina en la experiencia de investigación de la Universidad de Minas Gerais. Rosmary. Baixar um pouquinho. Buenas tardes. Buenas tardes, uma honra muito grande estar aqui em Colômbia, participando da Assembleia, desse seminário da FECOD, a partir de um convite muito especial do professor Senerninho, pero tenho que ir, porque estou aqui há um tempo, pero realizando investigações, recoletando dados para as investigações que estou realizando em Brasília, na perspectiva comparativa, e tive a oportunidade de fazer um recorrido pela Colômbia, por esse país que não conhecia sim através dos estúdios, e me quedei muito surpreendida pelas coisas que vi cá, pelas diferenças, diversidade, pela natureza desse país e pela gente muito amável que aqui conheci. Então, sou docente, agradeço já, muitas graças, e me desculpa por não falar espanhol, e não ter um portunhol como de Fátima. Falar o meu portunhol me dá vergonha. Então, prefiro falar português do que cometer erros muito graves que poderia complicar a minha exposição. Então, agradeço, muitíssimas graças a todos, muitíssimas graças à FECOD pelo convite de estar aqui, muito honrada por essa participação. Eu sou docente, sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais, uma universidade pública, é a segunda universidade pública do Brasil, é uma universidade muito grande e agora recebe muitos estudantes latino-americanos, estudantes colombianos, estudantes do Equador, Argentina, Chile, em um convênio e num doutorado latino-americano. Então, estou aqui com Luiz Vasques, que é estudante desse programa de doutorado latino-americano. Integro um grupo de investigação, um grupo de pesquisa em política e administração da educação. Política e administração dos sistemas educativos da faculdade a qual eu pertenço, a qual eu sou docente. Então, o meu olhar sobre a política educativa vai ser um olhar a partir das investigações que vemos realizando sobre as políticas educativas no Brasil. E vai ser um recorte pequeno, dado o tempo que eu disponho para falar nesse espaço. Então, é um pequeno esboço, uma pequena apresentação de uma parte, de um recorte que nós outros fazemos das políticas educativas. Eu creio que Fátima fez uma exposição muito bem ampla, né, possibilitou um panorama geral do que é a política educativa no Brasil hoje, né, as rupturas que ocorreram do governo anterior, dos governos dos anos 90, e o que nós temos hoje, né, a partir
das mudanças ocorridas em 2003, com a posse de um governo, o governo Lula, e atualmente com o governo da presidenta Dilma Rousseff. Então, nós tivemos mudanças significativas, mudanças bastante importantes nas políticas educativas, mas eu vou fazer uma breve exposição de uma perspectiva que eu considero central na política educativa e que tem repercussões, né, desde o governo central, como Fátima explicou aqui. Nós somos um regime federativo, em que nós temos onde que temos diferentes instâncias governativas. Temos as províncias ou estados. Quando eu falo de estados, eu falo dessas províncias, né? Dos estados, do governo federal, que chamamos de União, né? E os municípios. Então, nós temos uma temática que é central hoje, né? Mas é central há vários anos, que é exatamente a relação que nós temos entre essas diferentes instâncias governativas, como coordenar, como implementar políticas educativas num regime, num país de regime federativo, em que as diferentes instâncias governativas têm responsabilidades, né? Têm autonomia, têm responsabilidades que são privadas, que são próprias de cada instância governativa, que é própria da União, que é própria das províncias, que é própria dos municípios, e ao mesmo tempo responsabilidades que são concorrentes. Como coordenar tudo isso na implementação, na formulação, na implementação das políticas educativas. Então, nós temos, desde 88, desde a Constituição de 88, da nossa Constituição pós-regime autoritário, um debate que é como compatibilizar, como ordenar, como assegurar o que nós outros chamamos de regime de colaboração, que é um regime de apoio, como articular num país de dimensões continentais, num país de grandes desigualdades também, né? Nós temos grandes diferenças, grandes desigualdades socioeconômicas profundas, como garantir, né, o direito à educação, garantir um sistema educativo, garantir políticas educativas e mais igualitárias. Esse é um debate que nós temos realizado ao longo dos anos. Então, essa é uma questão fundamental nas investigações que nós temos realizado. Há uma revista muito interessante, que é uma revista da CNTE, que se chama Retrato da Escola, que tem um dossiê muito importante sobre federalismo no Brasil e as políticas educativas. E há um artigo que escrevemos nessa revista que trata dessas questões. Então, como estabelecer, a pergunta que fazemos é como estabelecer mecanismos mais efetivos de colaboração entre os entes federativos, aí compreendida a União, os estados e o município, para a construção de um sistema educativo mais igualitário e mais descentralizado. E aí o nosso olhar se foca nas políticas de avaliação dos sistemas educativos. Acreditamos que isso é um ponto importante, que hoje tem se tornado um ponto importante nessa articulação entre os diferentes entes administrativos no Brasil, né? Então, nós temos, assim como nos Colômbia e nos diferentes países da América Latina, sistemas nacionais de avaliação, e é importante ter um olhar sobre esses sistemas de avaliação, né, da educação, dos sistemas educativos. Então, trabalhamos com essa ideia de que esses sistemas de avaliação, eles têm implicações sobre o que vamos chamar de uma regulação sistêmica, né? Então, tem impactos importantes no que nós olhamos, quais as consequências, quais as implicações desse sistema
de avaliação para as relações entre governos. Então, o que nós chamamos de um sistema, de uma regulação sistêmica no Brasil, como se dá a articulação das políticas educativas no Brasil hoje. Então, nós temos garantido na Constituição transferências de recursos, né? Transferências de recursos constitucionais para garantir, né, a educação. Então, através, né, Fátima não falou disso, que é importante também, né? Através dessas transferências constitucionais, através de vinculação de recursos, nós temos uma política muito importante hoje, que é o Fundeb, que é o Fundo de Financiamento e Manutenção da Educação Básica no Brasil, né? Então, anteriormente tínhamos um fundo que era um fundo destinado somente ao ensino fundamental. Hoje nós temos um fundo para financiar a educação básica, como Fátima disse, né, desde a educação infantil até o ensino médio, né? Então nós temos um fundo para o financiamento da educação e consideramos isso um avanço em relação à política de financiamento que tínhamos hoje. Isso tem implicações no sentido de que, né, estados e municípios, uma vez que os recursos são vinculados, vão desenvolver políticas, vão ampliar o atendimento e, consequentemente, o acesso à educação básica. Então, isso é que nós chamamos de um mecanismo que vai induzir uma política, um mecanismo nacional, que induz uma políticas locais no sentido de ampliar a oferta da educação, né? A oferta da educação básica. Outro mecanismo importante, né, que isso foi criado em 95, que são as diretrizes curriculares. De alguma forma, nós temos implementado diretrizes no sentido de assegurar uma qualidade, uma certa igualdade entre os currículos, uma certa definição dos currículos, no sentido de assegurar uma qualidade do ensino. E a criação de sistemas de avaliação, né? Do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, e que tem se ampliado. Ampliado no sentido de que tantos estados e municípios também têm criado sistemas próprios de avaliação da educação no Brasil. Você não conseguiu compreender? Oi? Com isso, com esse sistema de avaliação, o que nós identificamos que ele é um mecanismo, tem sido um mecanismo importante no indutor de políticas, né? Um indutor principalmente impacto na gestão dos sistemas de ensino, né? O que nós identificamos, principalmente, nós temos um sistema de avaliação. Atualmente é importante destacar também a criação, a partir do Plano Nacional, Plano de Desenvolvimento da Educação, a criação do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Esse Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ele mede, né, é uma medida, vai ser um referencial para poder medir a qualidade de cada rede de ensino e medir a qualidade das escolas, né? Então, ele passa a ser um instrumento importante na distribuição de recursos, na afirmação de convênios, de programas, no sentido de que escolas, redes de ensino que tenham um índice de desenvolvimento da educação. Já? Meu Deus, né? Né? Estabelecer convênios, estabelecer programas no sentido de uma melhoria dos indicadores, uma melhoria da educação. O que nós debatemos e que eu acho que é importante apresentar e falar, principalmente com a instituição dos sistemas de avaliação, e que eu acho que
provavelmente nesse congresso pode, né, dada a experiência de outros países também, ser um elemento importante, né, para a discussão do direito à educação é que nós outros dizemos que estamos numa terceira geração de políticas avaliativas, né, e que, de alguma forma, essas políticas também são políticas de responsabilização, né, políticas de responsabilização. E a implicação na gestão da educação vai no sentido de que, a partir dessas políticas de responsabilização, elas vão contemplar, os recursos são contemplados, vai haver sanções e recompensas em decorrência dos resultados. Assim, é o que nós chamamos de uma avaliação por desempenho ou de uma regulação por desempenho, né? Então, para atingir determinadas metas, né, para atingir determinados índices, então há uma forte responsabilização. Então há um impacto, por exemplo. Não estou dizendo isso que do ponto de vista da política, no geral, mas as repercussões disso na gestão dos sistemas de ensino, na gestão das escolas, que podem levar a uma política de responsabilização dos professores, das escolas, pelos resultados nesses processos de avaliação, né? Então, ao mesmo tempo um mecanismo de indutor de política e, ao mesmo tempo, um mecanismo de responsabilização dos docentes. Então, agora nós estamos também com esse olhar, né? Um olhar do impacto desses instrumentos de avaliação, da centralidade que a avaliação tem, no sentido tanto na formação, nas práticas, no trabalho docente. Então, há uma discussão hoje que a gente não pode deixar de pensar, né? Que é a importância, a centralidade que as políticas avaliativas têm enquanto articuladoras, no caso do Brasil, né, elas têm esse papel, articuladoras das relações entre governo central, governos estaduais, governos municipais e entre, né, esses entes administrativos, no caso dos municípios, por exemplo, a relação que isso tem com as escolas. Então, isso tem implicações importantes, que é o foco que nós estamos trabalhando, na gestão dos sistemas de ensino e na gestão nos processos de trabalho e na gestão das escolas. Então, isso é muito rápido, né? Tinha muitas coisas para falar aqui, mas meu tempo está tão curto que eu não sei como processar, né? Então, a ideia central, né, a ideia que eu gostaria de deixar aqui, é que hoje, para nós investigadores, né, eu acho que o debate sobre avaliação, eu creio que aqui também vão se debater, né, sistemas avaliativos, implicações de sistemas avaliativos, isso é fundamental nas investigações que estamos fazendo hoje. Então, assim, todo o panorama que Fátima fez, né, a ideia seria de tentar trabalhar um pouquinho o que seria uma dimensão de uma política educativa, reconhecendo que, né, houve avanços, sim, houve avanços, mas ainda há muito a construir na política educativa no Brasil. Há um espaço de diálogo, né? A CONAE foi um espaço importante de participação das entidades, né? Na construção de um plano nacional de educação, né? Então, como foi dito também, né? A questão central do financiamento, acho que é uma preocupação muito importante hoje, em assegurar os recursos para a educação, né? Nesse sentido, permanece a luta, né, pelos 10%, né, 10% do PIB para a educação, e seguimos, né, com o movimento no sentido de assegurar, né, de assegurar a luta e o direito à educação pública. E aqui também, né, seria importante destacar, mas eu preferi
recortar, dado o limite do tempo, a questão também da educação superior, mas Fátima falou um pouco disso. Eu tenho outras questões que eu abordo em relação à educação superior, mas dado o meu limite de tempo, não vai ser possível trabalhar, né? Muitas graças. E dizendo, tem esse artigo, né, que está publicado na revista Retratos da Escola, no qual nós discorremos com mais orientações, com mais essa discussão sobre a avaliação, a centralidade das políticas de avaliação, tanto da educação superior quanto da educação básica, na promoção, nas políticas educativas no Brasil hoje. Graças e desculpem. Muchas gracias.